é uma mensagem que foi preparada para o dia 31 de maio de 2024. Então, mensagem de ontem à noite. Acredito que você tem esse livrinho em casa. Foi distribuído para todo mundo da igreja. Quem não tiver, pega comigo lá em casa, porque foi distribuído aqui. Eu não sei se está ali atrás, se lá em casa tem ele, então, adoração do pôr do sol. Aí vem cada sexta-feira do ano, vem uma mensagem especial. E isso que eu vou ler aqui está na mensagem de ontem, 31 de maio. É Daniel 8,14. É incrível como todas as mensagens estão falando a mesma coisa. Não podemos duvidar que é o Espírito de Deus que coordena as mensagens dessa igreja. Não tem cabimento nenhum de seres humanos diferentes em diferentes lugares planejar e organizar mensagens tão coerentes, tão dentro do mesmo tema, para ser estudadas ao mesmo tempo, sendo que elas são preparadas muito antecipadamente. Então é maravilhoso ver a maneira como Deus dirige. Olha a mensagem que Deus preparou para ontem. Diz assim, Daniel 8,14. Quem aqui lembra de cor Daniel 8,14? Diga aí em voz alta. Daniel 8,14. A profecia que é a mãe da igreja adventista. Quem não sabe o nome da mãe está doente mental. Até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Esse é Daniel 8,14. Essa profecia é a profecia que pariu a igreja adventista. É a mãe biológica, espiritual da igreja adventista. Daniel 8,14. Vou esperar você abrir aqui, já que você não está se lembrando do verso. Esse verso, irmãos, é um verso profético que dá origem à igreja adventista sétimo dia. Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado, será purificado. Tardes e manhãs, nós estamos estudando lá na vigília. Tardes e manhãs, a Bíblia diz que é dia. O dia é formado por tarde e manhã. E um dia profético representa um ano. Então essa profecia de Daniel 8,14 é a profecia que deu origem ao movimento adventista. No capítulo 8 de Daniel, há uma profecia singular. Nós a conhecemos como a profecia dos 2.300 anos. Daniel 8,14 nos revela que no fim desse período profético, duas coisas iriam acontecer. No santuário celestial seria purificado, haveria uma purificação. E na terra seriam restauradas as verdades pisadas durante 2.300 anos. Então, os 2.300 anos foi um tempo que a verdade foi soterrada e que no final desses 2.300 anos haveria uma purificação, ou seja, um processo de julgamento no santuário celestial. Era isso que a profecia dizia. E para esse segundo ponto do julgamento celestial, do julgamento no santuário celestial, é que nós vamos exatamente falar dele, nesse assunto. Em 1844, um grupo de pessoas de diferentes denominações. Então, como foi que surgiu a igreja adventista? Surgiu de grupos de várias denominações. Esse grupo, que era presbiteriano, era da igreja anglicana, era metodista, era batista, todas as igrejas evangélicas, pessoas de todas as igrejas evangélicas se uniam estudando Daniel e descobriram que realmente Jesus tinha a mensagem da volta de Jesus nos evangelhos, né? Em Mateus, em Marcos, Lucas, a mensagem da volta de Jesus despertou neles o desejo de estudar Daniel. Estudando Daniel, eles formaram um grupo de reavivamento. Então, nesse estudo, o grupo percebeu que havia verdades nas Escrituras que vinham sendo ignoradas.
Então, quem descobriu as verdades? Os evangélicos. Eles eram de qual igreja? De todas as igrejas. Tinha a igreja adventista? Não. Está tendo um eco. Marinilson pode me ajudar com isso. Marinilson, ajuda aí, Marinilson. Tem alguma coisa que está aberta que devia estar fechada. Eu acho que é esse outro microfone. A laranja. Aí fica respondendo a isso. Então, muito bem. Então, já estou entendendo de tecnologia, tá vendo? Já estou melhorando. Olha, gente, em volta dos anos próximos a 1844, agora, o que foi que aconteceu em 1844? Um grande desapontamento. Muito bem, Mael. Desapontamento por quê? Porque todo aquele povo evangélico que descobriu que Jesus ia voltar e que descobriu que a profecia de Daniel estava no fim, que era o fim da profecia dos 2.300 anos, e que eles pensavam que era a volta de Jesus. Então todos aqueles evangélicos estavam agora despertados, preparados, consagrados para a volta de Jesus, para 1844. Só que em 1844 Jesus não veio, porque o que ia acontecer a partir de 1844 era a purificação do santuário, ou seja, o juízo investigativo que ia começar no céu, no santuário do céu. E aí, diante disso, quando passou 1844, quando passou 22 de outubro, que era a data, e Jesus não veio, aqueles evangélicos que tinham se preparado para o evento da volta de Jesus, e agora desapontados, eles voltam para suas congregações, para suas instituições, revoltados, porque decepcionados, porque ninguém gosta de ser decepcionado, e agora eles voltaram para suas igrejas, e ficou um restante daqueles evangélicos ficou um restante, um grupo de pessoas que entendeu que se alguém estava errado era eles, não Deus. Se tinha alguém errado era eles, não a profecia. E esse povo decidiu que entre o dia 20 e 24 de maio de 1863, eles decidiram organizar a Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, de 1844 até 1863, esse grupo decidiu continuar estudando a Bíblia e buscando em Deus a resposta por que Jesus não tinha vindo e o que era a profecia. E aí Deus foi dando luz, e eles, em 1863, se organizaram como igreja. Se alguém perguntar a você, quando surgiu a igreja adventista? Você vai dizer o quê? Você vai responder o quê? Quando surgiu a igreja adventista? No final da profecia dos 2.300 anos, que é a profecia de Daniel 14, surgiu um movimento de reavivamento para esperar Jesus voltar. Jesus não veio. E todos os evangélicos de todas as igrejas que estavam reavivados, eles ficaram decepcionados porque Jesus não veio, e aí eles voltam para suas igrejas e desistem de esperar Jesus voltar. E outros ficaram marcando data e se decepcionando novamente. Só que os que buscaram na palavra se tornaram adventistas do sétimo dia. Porque aí Deus foi acrescentando luz sobre a lei, luz sobre o sábado, luz sobre a saúde, luz sobre o santuário celestial, todas as 7 doutrinas exclusivas dadas apenas aos adventistas do sétimo dia. Irmãos, todas as igrejas evangélicas conhecem a Bíblia, estudam a Bíblia e têm suas doutrinas. Mas 7 doutrinas bíblicas, Deus só revelou aquele grupo que decidiu ficar com a Bíblia, depois de 1844. E esse grupo foi autodenominado de Adventista do sétimo dia. Então você tem que saber o histórico da igreja que você faz parte. Como surgiu, quando surgiu,
por que surgiu, qual profecia determina o nascimento dessa igreja. E a liçãozinha vem detalhando no pôr do sol de ontem. Então, nosso chamado profético é mundial. Porque Apocalipse 14:6 diz que o Evangelho eterno é para ser pregado a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Então, como Jesus poderia ter vindo em 1844, se o resto do mundo não sabia disso? E quando esse grupo que estudava a Bíblia entendeu Apocalipse 14:6, entendeu que a profecia se cumpriu, Daniel 14, e que não era a volta de Jesus, e agora Deus dá uma luz sobre o santuário celestial. Gente, Deus é tão bom que Deus abriu o céu e mostrou Jesus saindo do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário celestial, mostrando para aquele pequeno grupo que a profecia de Daniel não se referia à volta de Jesus, e sim à mudança de posição de Jesus no santuário celestial. Jesus sai do lugar do sacrifício, que é o lugar santo, onde o sacerdote fazia a oferta, e ele entra para o Santíssimo, que é o lugar da purificação, o lugar do julgamento. Quando começou o julgamento do povo de Deus? Em 1844. Então eu fico com muita pena quando eu vejo o adventista dizer que nós vamos passar em juízo no dia final, porque isso não é verdade. Nós estamos passando em juízo todos os dias, porque o julgamento do povo de Deus começou em 1834. Se a gente não estudar a Bíblia, o inimigo vai passar a perna na gente facilmente. Então, nosso chamado é profético, e assim precisamos ser dirigidos por um sistema que leve essa mensagem a todo mundo. Diga amém, irmãos. Amém. Nós não fomos chamados para dirigir uma igreja no Dom Eliseu. Nós não fomos chamados para pregar o Evangelho apenas a nossos vizinhos. Nós somos um movimento profético que nasceu de uma profecia e que tem um ministério mundial. Por isso que nós não somos congregacionais. A Igreja Adventista não é uma congregação, não age como congregação. Nós agimos como uma igreja mundial. Isso no corpo de doutrinas, no sistema de ação missionária e no sistema de praticar as obras do Evangelho. Então, quando acontece uma calamidade, quem primeiro chega é a Agra, com recursos que vão do Dom Eliseu, com recursos que vão do Japão, com recursos que vão de todo o planeta, irmãos. Então, Jesus só vem quando o Evangelho for pregado a todo mundo. E Ele chama você aqui no Dom Eliseu para você testemunhar, para você ser fiel, para você pregar o Evangelho a todo mundo. Aonde você pode falar, você fala. E aonde a sua voz não é ouvida, a sua oferta vai. Porque nós não somos uma igreja congregacional. Se nós fôssemos uma igreja congregacional, esta igreja com bancos estofados, ar-condicionado, toda pintada, toda feita de fachada, tudo, nós estaríamos no topo das igrejas evangélicas de Açu. Nós não estamos aqui para posar para foto. Nós estamos aqui para levar o Evangelho nas montanhas da Índia, no México, no fim do planeta. É por isso que nós não estamos nem um pouco preocupados quanto tempo vamos terminar essa construção. Nós não estamos interessados nisso. Nosso interesse é na missão do Evangelho, porque se Jesus voltasse quando a igreja de Eliseu estivesse concluída, então nosso foco seria concluir a igreja. Mas nós abraçamos o sistema financeiro de Deus. Amém. E parte das nossas ofertas, irmãos, porque tudo que está sendo feito aqui nessa obra é apenas parte das nossas ofertas, não é com a nossa oferta toda. Não fica na igreja nem R$1 de dízimo, porque o dízimo não pertence à congregação, o dízimo pertence à missão mundial. E de toda a oferta que você traz para a igreja, só fica aqui 60%, porque 40% da oferta que você traz pertence à missão mundial. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Nós somos o povo que tem a mensagem para os últimos dias. Então eu vou pedir a Angelina que coloque aqui um vídeo, irmãos,
Você já deve ter visto esse vídeo. É um vídeo que está rolando aqui. Pessoal, nós estamos aqui, Papua, Indonésia. Apaga aqui a luz. E aqui nós temos um Ministério de Aviação, Adventist Aviation International, é parte da nossa igreja. E Tem uma pausa aí, já. por causa desse Deixa eu grupo apresentar aqui ministério, o homem. nós Tem uma podemos pausa aí, acessar essas. se você puder. Esse irmão é aquele irmão do testemunho de sábado. Aquele pastor piloto de avião que está a serviço da pregação do Evangelho. E ele é pastor dessa região montanhosa. E ele está contando, ele está mostrando um vídeo em tempo real que está acontecendo lá nessa ilha, nessa montanha. Na Indonésia. Na Indonésia, nas montanhas da Indonésia. E lá é muito alto, muito alto. E quando a pessoa está num lugar muito alto, o ar, como é que chama? Rarefeito. Fica faltando ar no pulmão da gente. Porque a altura vai diminuindo o oxigênio. E naquela montanha, naquelas alturas, onde você vê o resto do mundo lá embaixo, como se você estivesse numa torre, lá naquelas montanhas, onde o ar tem efeito negativo, onde o oxigênio é baixo, existem centenas e centenas de grupos de pessoas que não conhecem a Jesus, que não conhecem o Evangelho. E Jesus espera por nós que o Evangelho seja pregado lá. E você que é fiel nos dízimos das ofertas, você está contribuindo para hoje esse irmão dar esse testemunho. Existem centenas de grupos ainda não alcançados pelo Evangelho e que não podem ser alcançados se não for pelo Ministério da Aviação. Eles vivem no topo das montanhas, como vocês podem ver. No topo das montanhas. Nós estamos levando para eles suprimentos e pela primeira vez a Bíblia, traduzida na língua local. Pela primeira vez a Bíblia está faltando ar para respirar, mas está chegando a vida lá. Não só para manter os pastores, os ministros, mas é também para alcançar todos os povos da terra. Então, se você está em dúvida do que a igreja está fazendo com os recursos, por favor, não seja cético, não seja crítico, mas participe. Porque é isso, eu estou aqui carregando Bíblias nas minhas costas. Vejo os suprimentos que as pessoas estão carregando. Olha aí, irmãos, como é que eles E foram sobem. comprados pelo Adventist Aviation International. Então, quando você participa aí, esse recurso alcança a gente em lugares que você jamais poderia ir. Continue fazendo a sua parte. E nós aqui, junto com outros missionários, na linha de frente, vamos continuar fazendo o nosso melhor. Amém. Bem, irmãos, pode aplaudir Deus, porque a obra de Deus está crescendo. O Evangelho está alcançando lugares inalcançáveis. Porque uma pessoa que nasce ali, gente, ela se adapta à mínima porção de oxigênio. Ela nasceu ali. É como quem nasce em um lugar muito frio. A pessoa se adapta, o organismo humano se adapta a um lugar que é muito gelado. Assim como as pessoas que vivem em um lugar muito quente. A criancinha nasce ali e ela ganha anticorpos, ela ganha resistência física e se adapta a um lugar muito quente. E as crianças, as pessoas que vivem nessas montanhas muito altas, elas se adaptam. Mas quem é do planeta, quem é do continente, quem mora no chão, sofre para chegar lá, irmãos. Nenhum de nós sabe o que é subir uma montanha dessa sem ar, com peso. Eles vão levando suprimento, medicamentos e a palavra de Deus na língua deles. Aleluia! Se você não tiver motivação para ser fiel, irmãos, se você não tiver motivação para contribuir com a obra de Deus, motivados pelo poder que Deus está agindo através de pessoas voluntárias, se você não for motivado a ser voluntário na obra de Deus, irmãos, para
falar, para ser fiel, para contribuir, para reconhecer. Então o que nós estamos fazendo aqui? Cada escola sabatina, irmãos, deveria ser única. Na nossa cabeça, a escola sabatina mostra a transparência da igreja. Esse irmão mandou esse vídeo, esse pastor, ele é um piloto de avião, um pastor que saiu da companhia de fabricação de avião para servir a Deus naquilo que ele sabe fazer. Ele sabe andar, ele sabe falar, ele é um pastor preparado teologicamente, e ele tem saúde, e ele ainda tem força, e ele decidiu contribuir pela pregação do Evangelho, indo a lugares que só pode ir de avião. Só dá para ir de avião. E nós estamos fazendo o que nós podemos fazer? Será que eu estou fazendo o que eu posso fazer? Feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, a tua misericórdia está sendo estendida cada manhã, renovada a cada manhã. Esse sábado, Senhor, é um sábado especial. Verdade. Terminou o mês de maio e entrou hoje o mês de junho, metade do ano de 2024. Verdade. E aqui nós estamos. Cada um aqui foi chamado para fazer parte, para tomar parte na missão da salvação. Sim. E o Senhor está esperando, pronto para vir nos buscar. Esperando que o Evangelho seja pregado a aquelas pessoas sinceras que moram longe, que moram afastadas, em lugares que nós nem sabemos se existe. Verdade. E o Senhor tem um sistema financeiro único na Bíblia, que a igreja adventista aceita e abraça esse sistema financeiro, para que parte das nossas ofertas sejam levadas àquelas pessoas, através de alimentos e a tua palavra na língua deles. Sim. Para que eles entendam Apocalipse 14:6, que o Evangelho eterno tem que ser pregado a toda criatura, povo, nação e língua e tribo. Sim, Deus. Para que Jesus volte. Eles vão saber, eles estão recebendo a tua palavra. Sim. Nós já sabemos, nós já temos a tua palavra. E agora nós vamos recapitular a lição da escola sabatina. Nós pedimos o teu Santo Espírito, o Espírito que trouxe nós lá de onde nós estávamos, que ele nos conduza até aquele dia em vitória, em nome de Jesus, amém. Amém.